Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, meus irmãos. Amém? Todos encontraram? Carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9 dizem assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor o perdão de nossos pecados e pedimos que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, possa falar a vida da Tua igreja nessa noite. Ministra, Senhor, o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade. Ministra a vida do Teu povo aqui reunido, aqueles que nos ouvem, e que o Senhor seja glorificado. Nos ajude a entender o grande milagre da salvação, que é pela graça mediante a fé. Senhor, seja conosco. No nome de Jesus, nós assim pedimos, nós oramos, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, no nome de nosso Senhor Jesus, conforme o que Ele fez, os méritos dEle, por causa dEle que podemos estar na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, há exatos 506 anos, né? Era lá na cidade de Wittenberg, Martinho Lutero pregava ali na porta da catedral, da igreja daquela cidade, 95 teses ou argumentos que eram praticados pelo catolicismo e iam contra as Escrituras. E nós sabemos que somente a graça, ou sola gratia, lá do latim, foi uma das colunas da Reforma Protestante. A salvação é somente pela graça de Deus, não é por méritos, não é por obras, mas é unicamente pela graça. Salvação somente pela graça, irmãos, afirma a doutrina bíblica de que não há outro meio, não há outro caminho. O único caminho é Jesus. A salvação é pela graça de Deus apenas. É por ela que nós somos resgatados da ira do Senhor. É pela graça dela, meus amados irmãos, que nós, pela graça do Senhor, que nós fomos resgatados. A graça de Deus em Cristo, ela não é apenas necessária, mas é a única causa eficiente da salvação. Se a fé é o meio, a salvação, a graça, se a fé é o meio, a graça, meus amados irmãos, é a causa da salvação. E o que é a graça? O que é a graça do Senhor? Queridos, a graça é uma obra sobrenatural do Espírito Santo que Ele faz em nós, no nosso interior, trazendo Cristo
para nos livrar da servidão e da escravidão do pecado. A Reforma Protestante ela foi um fato histórico e da autoria de Deus, e foi realizada por homens, mulheres, testemunhas, falhas, fracas, mas que defenderam corajosamente a verdade da palavra de Deus. E nós hoje também devemos sempre defender aquilo que as Escrituras ensinam. Nós hoje, meus amados irmãos, como igreja, temos a responsabilidade de não nos conformarmos à amnésia histórica que está tão em moda hoje acerca desse fato histórico. Se você perguntar para muitos crentes o que foi a Reforma Protestante, muitos não vão saber dizer o que foi. E Lutero ele não queria, a princípio, dividir a igreja. Se é que ele dividiu, né? Ele queria reformar a igreja, mas não foi possível. Roma nunca aceitou. E Lutero decidiu seguir as Escrituras e não o que vinha de Roma. Nós hoje também, irmãos, devemos seguir a palavra de Deus, os seus ensinos. É por isso que nós não somos católicos, porque a Igreja Católica ela segue a tradição e não necessariamente as Escrituras. Os protestantes, eles são protestantes porque protestam contra a tradição católica. Ela não pode estar no mesmo nível de importância e de autoridade que as Escrituras. Isso é o que nos diferencia dos católicos, porque nós devemos seguir a Bíblia, acima da tradição, acima de qualquer outro ensino. Vamos lá no verso 8, meus queridos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Irmãos, o que é a graça? A graça, meus amados irmãos, é o livre favor divino, recebido mediante a fé. Nós recebemos, porém não somos merecedores desse favor divino. É o que nos ensina esse verso de número 8, do 2º capítulo da carta aos Efésios. E este é o ensino da palavra, irmãos. A palavra graça, ela vem do grego charis. Então a graça é o favor divino recebido, porém não merecido, mediante a fé. A graça ela opera, meus amados irmãos, por causa do amor de Deus e através dele. Mas sempre essa graça opera com o tempero da misericórdia. A graça é o favor divino merecido e merecido que nós recebemos. E o que foi esse favor? Foi o fato de ter Deus enviado o seu único filho para morrer numa cruz, mas ressuscitar num domingo, e assim pagar o escrito de dívida que tínhamos com o Senhor. E a salvação então alcança aqueles que, pela graça, que entenderam esse favor imerecido, esse favor, meus amados irmãos, divino, que nós recebemos sem merecer, e o recebemos por meio da fé, a essas pessoas, como diz o verso 8, são salvos. Não é por causa das obras delas, é por causa do que Deus fez. A graça opera por causa do amor de Deus e através dele. A graça divina, meus amados irmãos, não tem origem no homem, na mulher. Ela tem origem no Senhor. Ainda que muitos a rejeitem, a anulem. É um livre favor divino recebido, mas não merecido. Nós recebemos, compreendemos, entendemos o que Jesus fez por nós, mesmo sem merecermos. E por meio da fé, a salvação é efetuada por causa daquilo que Cristo fez. Efésios 2,8, meus amados irmãos, acabou conseguindo um lugar muito especial no vocabulário da igreja.
Porque esse verso ele afirma de maneira clara que a salvação é uma ação completa e que tem um efeito presente. Porque pela graça sois salvos. Você não vai ser salvo, você é salvo. Já somos salvos. E isso tem um efeito também na nossa vida, já aqui. Então é uma ação que tem um efeito presente, ou seja, a consequência da ação da graça de Deus em nós já repercute agora. Se somos salvos, irmãos, se somos cidadãos dos céus, o nosso testemunho aponta para Cristo. Os nossos valores serão semelhantes aos de Jesus. Aquilo que vamos procurar fazer e amar é o que o Senhor nos ensina. Diferente do mundo. Não amamos a mentira. Não amamos o engano. Não. Amamos ao Senhor. Amamos a sua palavra, que é a verdade. A graça divina, irmãos, é a causa da salvação. É o favor que não merecíamos, em ter Deus enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é o que a palavra nos ensina. Foi o que Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais reformadores ensinavam também. Diferente do que Roma ensinava lá no século XVI. Que a salvação era pelas obras. Obras humanas. Então a graça, meus amados irmãos, é o favor divino e merecido, ou seja, é aquilo que Cristo realizou mediante sua vida, morte e ressurreição. Assim, a graça de Deus é a causa da salvação, que tem como meio a fé. Como a continuação do verso vai dizer, irmãos, é mediante a fé. Ou seja, é o exercício da fé em Jesus Cristo e na sua obra, na cruz, o nosso meio de acesso ao dom gracioso de Deus, a obra da salvação. Então, meus amados irmãos, o fato de que a graça e a salvação são mediantes, ou seja, pela fé, são mediadas pela fé, é a doutrina comum do Novo Testamento. O fato de que a graça e a salvação são mediadas pela fé. Nós cremos num Deus que nós não vemos. Nós cremos num Deus que a Escritura nos ensina sobre Ele. E até essa fé ela não é fruto simplesmente da nossa força, do nosso querer. É o Espírito que produz dentro de nós uma fé verdadeira. Uma fé que não precisa ver para crer, mas que crê sem ver, sem ter o sentido da visão. Não é, meus amados irmãos, por nossas obras. A graça é a causa e a fé é o meio da salvação. Jesus é o autor dessa salvação. A fé, meus amados irmãos, serve de meio da salvação. Em outras palavras, é aquilo que traz a salvação aos homens. É aquilo que faz com que as pessoas recebam. A fé e o arrependimento são os dois lados da conversão. É a fé, mas o arrependimento que gera novo nascimento, conversão, mudança de vida. A fé, meus amados irmãos, é o reconhecimento por parte da nossa alma daquilo que Cristo é e por causa do que ela entrega aos cuidados dele. A fé não diz respeito ao que é material, mas aquilo que os olhos não veem, a nossa alma, que necessita de Deus, que necessita do Senhor, que precisa voltar-se para Deus. Somente nele a nossa alma, o nosso espírito encontra descanso, encontra alegria, encontra razão para prosseguirmos, para continuarmos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser salvo pelas obras.
Algumas seitas podem ensinar isso, mas não há fundamento bíblico. E para nós o que importa é o que a Escritura, o que a Bíblia diz. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto, meus irmãos, aí no verso 8 se refere a toda a afirmação anterior a respeito da salvação. Não somente da graça, mas da fé também. Embora as pessoas tenham de crer para serem salvas, até mesmo essa fé é parte do dom que Deus concede aos seus eleitos, a qual salva e não pode ser exercida pelo poder da própria pessoa. Então, a graça de Deus, meus amados irmãos, ela é preeminente, ou seja, ela é superior, ela está acima do restante, em todos os aspectos da salvação. O apóstolo Paulo está explicando aqui, meus irmãos, o que está implícito em outras partes do Novo Testamento, que Deus é a fonte final da fé salvadora. Em outras palavras, se um dia nós fomos salvos, não foi por nossa própria força ou entendimento, mas pela ação do Senhor, de nos dar compreensão, de nos dar fé para crer. A salvação, irmãos, ou seja, estar com o Senhor Deus eternamente livre de condenação, é pela graça mediante a fé. E isso não é algo nosso, nem a graça nem a fé. São dons de Deus concedidos a nós. Então entendamos que a obra da salvação, irmãos, é algo feito por Deus. É Ele quem conhece os corações e sabe aqueles que crerão. E até esse crer tem a ação do Espírito no interior do ser humano. Deus nos dá isso, irmãos, como uma dádiva, pois é algo completamente fora do nosso alcance, do nosso querer, do nosso fazer, do nosso crer, de obter a salvação por nossos próprios méritos. A mudança que houve na nossa vida, o padrão de vida que hoje nós temos, que é diferente do mundo, isso é uma consequência da salvação. Não é a causa. Porque eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo. Não, a Bíblia não ensina isso, irmão. O que a palavra do Senhor diz é que, devido ao que Deus faz na nossa vida, nos salvando em Cristo Jesus, é que nossas atitudes mudam. Por causa do novo nascimento, o nascimento que vem do alto, é que a nossa mente também muda. Não pensamos mais naquilo que pensávamos outrora, mas cativamos nossa mente ao altar de Deus, a pensar naquilo que agrada ao Senhor. E a palavra diz que tudo que for agradável, louvável, reto, justo, seja isso que habite o vosso pensamento, o que é santo. A nossa mente, irmãos, o nosso pensamento é para refletir Jesus Cristo, é para resplandecer Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O homem não pode produzir salvação, os seus méritos e suas obras não são suficientes, somente o que Jesus fez na cruz. E olha, meus amados irmãos, que em pleno século XVI, quando acontece a reforma protestante, o ensino de que a salvação pelas obras era possível, talvez era o mais ensinado pela igreja naquele tempo, pela igreja católica, que a salvação era conquistada por obras. Mas o verso 8 é bem claro, dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que vem por causa da graça e por meio da fé, irmãos, é um dom de Deus. Não pertence a nós. É um dom do Senhor. O Senhor Deus é o soberano em salvar, meus irmãos. A igreja é o instrumento que Ele usa para proclamar essa salvação àqueles que ainda não creem. Então entendamos que o trabalho é do Senhor, a obra é do Senhor. Nós temos que descansar em Deus. Mas descansar não significa cruzarmos os braços e não fazermos nada.
Esse descansar significa trabalhar em Deus, ou trabalhar para Deus. Significa, meus amados irmãos, cumprir com nossas responsabilidades enquanto servo de Deus. Proclamar o Evangelho como nosso testemunho, como nossa vida. Orarmos por conversões. Evangelizarmos, falarmos do amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. E principalmente com o nosso testemunho. A salvação, queridos, é dom de Deus. Isso frisa a origem divina da salvação, em contraste com os ensinos de que a salvação poderia ser adquirida pelas boas obras, como ensinavam a Igreja Católica Romana. O homem não tem, irmãos, mérito algum na salvação. Ela é uma total e plena obra do Senhor Deus. A pessoa apenas crê. E até esse crer é o Senhor quem dá à pessoa a capacidade para tal. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom divino do Senhor. E o verso 9 diz: não de obras, ou por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, ninguém pode ser salvo por causa das boas obras. E Tiago vai nos dizer que as boas obras, elas são a consequência da salvação, não é a causa, ela é consequência. É porque o Senhor nos salvou que a nossa mente mudou, nossas atitudes mudaram. Não de obras para que ninguém se glorie. E essas obras aqui, meus irmãos, incluem todas as obras, inclusive as da lei. Inclusive as da lei. Todos os esforços humanos, todas as boas obras, os méritos religiosos, nada disso, irmãos, pode justificar o homem pecador condenado. Somente pela graça, ou seja, aquilo que Jesus Cristo realizou mediante a sua vida, morte e ressurreição. Por meio da fé, a pessoa pode ser salva. As boas obras são a confirmação da eleição, são consequência da salvação e não a causa dela. A causa, lembre-se, é a graça, o meio é a fé. Como diz claramente o verso 8 que nós acabamos de ler: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação, ela é a parte das obras, com o propósito específico de eliminar qualquer orgulho, qualquer jactância humana. Embora todo cristão verdadeiro tenha boas obras, todavia elas são uma consequência, não é a causa. É uma consequência da salvação. Nós agora somos os portadores da imagem de Cristo, irmãos. E estamos destinados ao tipo de vida que está de acordo com a natureza de Deus. Nós devemos nos parecer com o Senhor Jesus, que é o autor da salvação. Nossas atitudes, nossos pensamentos, a vida, como temos vivido, tem exalado o bom perfume de Cristo? Tem resplandecido Jesus neste mundo de trevas? Porque pela graça sois salvos. Já vimos que a graça é o favor recebido, porém não merecido. Favor recebido de Deus. Ou seja, aquilo que Jesus fez na sua vida, morte e ressurreição. Isso garante salvação aos que creem. Por isso que a fé é o meio. E a graça é a causa. Pela graça sois salvos. O motivo, a causa da graça. O meio, por meio da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação é uma obra do Senhor. A graça e a fé, elas não retiram
a nossa responsabilidade de orarmos por salvação, de testemunharmos de Jesus, de proclamarmos a palavra dele. Quem faz a obra não sou eu, não é você, é o Espírito Santo do Senhor que concede o entendimento dessa graça e essa fé necessária ao coração, à alma do ser humano. Quem converte, quem transforma o coração não é a minha nem a sua persuasão, mas é o Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito. Todavia, Ele vai usar nós. Os instrumentos somos nós. E por isso devemos orar ao Senhor. Por isso devemos clamar a Deus por salvação. Que Deus cumpra, que Deus alcance vidas. E que nós sejamos os instrumentos, irmãos, da parte do Senhor para tal. Muitas das vezes o nosso vizinho está sofrendo, precisando de uma simples palavra, que nós temos o conhecimento e o entendimento, e às vezes nos furtamos disso. Oremos, peçamos graça e peçamos que o Senhor providencie situações para que nós possamos ser instrumentos dele na vida daqueles que ainda hão de crer, que ainda hão de ser salvos. E eu queria concluir, meus amados irmãos, afirmando que somente Jesus Cristo pode salvar. A causa é a graça, o meio, a fé. As boas obras não tornam ninguém aceitável diante do Senhor Deus. Elas são a consequência da nossa salvação. Lembre-se disso. Boas obras não salvam. Ainda que o Espiritismo ensine isso, não, as boas obras não salvam. É pela graça mediante a fé. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Um salvo, meus irmãos, é transformado segundo a imagem de Jesus Cristo, o que, consequentemente, o leva a compartilhar inteiramente a sua natureza e a sua herança. Todo cristão tem que se parecer com o seu mestre, que é Cristo Jesus. Ele é o exemplo, ele é o padrão para nós. A salvação é um dom de Deus. O homem ou a mulher nada pode fazer. O Espírito Santo enviado pelo Senhor Deus vem habitar na pessoa, levando-a a ter comunhão com o Senhor. A graça do Senhor Deus não anula a nossa responsabilidade enquanto servos e servas de Deus de proclamarmos o Evangelho, de vivermos o Evangelho, para que outros entendam e creiam. Maravilhosa, infinita, inigualável graça, livremente outorgada a todos os que creem. Se o Senhor Deus, irmãos, plantou esta palavra na minha, na sua vida, no nosso interior, um dia Jesus tornou-se o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se Ele te concedeu arrependimento e fé em Cristo Jesus, você pode agora publicamente revelar isso a todos os presentes, confessando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Isso um dia aconteceu conosco. E aqueles que ainda não o fizeram publicamente, têm a oportunidade de o fazer. Porque a palavra do Senhor diz: com tua boca confessares a Cristo e creres nele, tu e a tua casa serão salvos. Nós cremos, nós confessamos. E confessar significa que outros entenderão. Não vivemos uma fé ou um evangelho, irmãos, escondido. Aquilo que realmente somos, as pessoas verão. A salvação, ela faz isso. Ela mostra quem realmente somos. Se somos do Senhor, viveremos para a glória, o louvor e a honra do Senhor. Que o Senhor, queridos irmãos, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor aplique a sua palavra às nossas vidas. E que nós possamos ser instrumentos do Senhor na vida daqueles que ainda não servem ao Senhor. Que nós possamos trazer outros a Cristo, sendo instrumentos de Deus para tal, porque é Ele quem salva. Amém? Amém. Vamos expor de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e assim oremos ao nosso Deus. Pai Santo, graças te rendemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado.
Ó Senhor, aplica a palavra dessa noite ao coração de cada um aqui presente, de cada um que nos ouve. Que o Senhor seja glorificado, meu Pai. Que o Senhor seja exaltado, ó Deus, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Senhor, que entendamos quão maravilhosa é a tua graça, aquilo que o Senhor fez sem nós merecermos, a obra de Jesus, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, vencendo a morte, vencendo a cruz. Senhor, nós oramos e nós te pedimos nessa noite, dá-nos a cada dia a compreensão e entendimento da tua palavra, e que vivamos para o teu louvor, para a tua glória e para a tua honra, meu Pai. No santo nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor.